Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar a morfologia individual dos elementos dentais. Então nós já revisamos as características comuns a todos os dentes, as características exclusivas dos dentes anteriores, e agora nós vamos dente por dente, face por face, para a gente poder observar o que que essas faces dentais trazem de mais característica para a gente agregar individualmente nos nossos dentes. Partindo do grupamento dos incisivos, então, começamos com o incisivo central superior. Então, o central superior, ele é o nosso carro-chefe, indispensável na estética facial e do sorriso. E é um dente mais importante na articulação das palavras, para nós emitirmos sons lingo e lábio dentais. Então, exemplo de som lingo dental, letra D, L. Nós apoiamos a ponta da língua na face palatina do incisivo central superior. E sons lábio-dentais, P, B. Nós apoiamos o nosso lábio, tanto superior como inferior, na face vestibular dos meus incisivos. Esse central superior, ele possui, se a gente olhar ele para uma vista vestibular, um formato de chave de fenda e trapézio. E se a gente olhar ele para uma vista proximal, mesial ou distal, ele tem um formato de cunha. Esse dente ele pode ser triangular, ovoide ou quadrado. Tudo vai depender dos ângulos e das arestas desse dente. Se as arestas forem mais fechadas, ele vai tender a ser mais triangular. Se as arestas forem mais paralelas e os ângulos mais vivos, ele vai tender a ser mais quadrado. E se os ângulos forem bem arredondados, ele vai tender para ovoide. Então aqui nós temos 5 imagens. 2 imagens de faces livres, vestibular e palatina. 2 imagens de face proximal, mesial e distal. E uma imagem pela borda incisal. Observe, então, as duas faces livres, vestibular e palatina. Eu consigo observar o aspecto de chave de fenda e trapézio, com base maior voltada para a incisal, mais estreito na cervical. Nas faces proximais, eu consigo observar o formato de cunha, eu consigo observar que a linha cervical ela não é contínua, ela é uma linha sinuosa. E pela vista incisal, eu consigo observar que o meu dente tem inclinações, ou seja, ele tem convergências. A minha face vestibular converge para as proximais. As minhas faces proximais convergem para a cervical e convergem para a palatina, ok? Eu vou repetir isso bastante para vocês. A face vestibular, então. Estreita no terço cervical e larga no terço incisal. Isso justifica o formato de chave de fenda e trapézio. As bordas mesial e distal, como eu já havia dito, convergem para a cervical. Sua borda mesial é mais retilínea e contínua, e a distal é mais convexa e mais inclinada. Então, olhando meu dente por vestibular, eu vou ver que vai ter um lado dele que vai ser mais reto e o outro lado vai ser mais arredondado. Aonde for mais reto, mesial. Onde for mais arredondado, mais convexo, mais inclinado, distal. Na borda incisal, então, se a gente observar a borda mesial e as bordas mesiais e distais, elas vão lá da cervical até a incisal. Chegando na minha borda incisal, elas formam dois ângulos. Um desses ângulos vai ser mais agudo e o outro mais arredondado. O que for mais agudo vai ser o ângulo mésio-incisal. E o que for mais arredondado vai ser o ângulo disto-incisal. Se o ângulo mésio-incisal, que é agudo, ele é mais retilíneo, ele for arredondado, o ângulo que é arredondado vai ter que ser mais arredondado ainda, ok? Quando eu estava falando a respeito dos mamelos com vocês,
eu disse que com o passar do tempo, com o desgaste, a atrição dos dentes, o contato, a gente vai perdendo esses mamelos. Aqui, com relação aos ângulos, é a mesma coisa. Por conta da atrição, por conta do desgaste, a gente acaba perdendo um pouco desses ângulos com o passar do tempo. Então, o ângulo que era mais arredondado quando você era jovem, quando você fica mais adulto, mais velho, esse ângulo ele tende a ficar um pouco mais reto por conta do desgaste. Face palatina. Ela é mais estreita do que a vestibular. Por quê? Por conta das convergências. Então, a minha proximal converge para a cervical e para a palatina. Então, a palatina ela vai ser, consequentemente, mais estreita do que a vestibular. O seu terço cervical apresenta aquelas características que nós já mencionamos. Então, vai ter o cíngulo, no terço médio e no terço incisal a gente vai conseguir observar a fossa, que é uma depressão, né? Ela vai ter uma profundidade variada, tudo vai depender das estruturas que estão ao redor. Se o cíngulo e a crista marginal for evidente, a fossa vai ser mais profunda. Se a crista e o cíngulo forem menos evidentes, a fossa vai ser mais plana. E limitando a fossa, então eu já falei das cristas marginais. As cristas marginais, elas vão ter um volume, certo? É uma conformação cilíndrica que se estende lá da cervical até a borda incisal. Porém, como a partir do momento que a gente vai chegando do terço médio para o terço incisal, a fossa vai ficando mais rasa, a crista marginal, consequentemente também, ela é mais rasa do terço médio para o terço incisal e lá no terço cervical ela é mais pronunciada, então ela é mais evidente lá no terço cervical, ok? E consequentemente a fossa ela vai ficar mais plana, ela vai perder profundidade à medida que a gente vai se aproximando da borda incisal. E as faces de contato? Então, nas faces de contato, mesial e distal, a gente consegue observar bem o formato de cunha. A gente consegue observar também o bisel da borda incisal, por conta do desgaste. Nessa imagem, então, tanto as faces proximais como a face palatina e a vista pela incisal, eu consigo ver o desgaste da borda incisal, eu consigo ver o biselzinho ali, uma região que tem uma inclinação. Nessa imagem, aí novamente, então, eu consigo ver o ângulo que é mais reto, o ângulo que é mais arredondado. Então, por esse motivo, eu já consigo identificar onde é mesial, onde é distal. Consigo observar também as convergências, tanto para a cervical como para as faces proximais e para a palatina. E consigo ver bem o formato de cunha e a linha cervical sinuosa. Então, aqui nessa imagem de dentes naturais, eu consigo observar os mesmos detalhes, as mesmas características que a gente estava observando na outra imagem. Uma borda mais reta, outra borda mais arredondada, um ângulo mais reto, outro mais arredondado, convergências, sinuosidade da minha linha cervical, o formato tanto de trapézio como de chave de fenda e de cunha, e as convergências, as inclinações dos meus dentes. E o incisivo lateral superior? Então, ele é basicamente igual ao incisivo central superior, só que em dimensões reduzidas. Algumas coisinhas mudam, mas o formato de chave de fenda e o formato de trapézio, o formato de cunha, eles são mantidos. Então, os nossos incisivos laterais superiores lembram o central, porém com dimensões reduzidas em todos os sentidos, com exceção da raiz. A raiz não entra tanto em questão aqui para nós, ok? A gente está focando somente na coroa. Então, são os dentes com maior variação anatômica do que qualquer outro. O incisivo lateral superior ele tem várias variações anatômicas. Ele pode ser um elemento conoide, ele pode ter um tubérculo pontiagudo na parte do cíngulo, como se fosse uma elevação de esmalte ali na região.
ele pode ter um sulco lingual muito aprofundado, tá? Então fica parece que o dente está rachado, sabe? É essa sensação que o paciente tem, por conta de que um sulco ele fica muito talhado no dente. Coroas torcidas, coroas girovertidas, raiz torta, tá? Raiz dilacerada, então é raiz torta, raiz inclinada. Se por acaso precisar fazer às vezes algum tratamento de canal ou uma extração, é um dente que a gente tem que levar um pouquinho mais em consideração por conta dessa raiz também. Observe então na imagem. Superior, um dente totalmente fora do padrão anatômico dele, né? Que seria um formato de chave de fenda e um formato trapezoidal, está parecendo um conezinho, então um dente conoide. E na imagem inferior, a gente consegue observar que ele já está com um aspecto mais trapezoidal ou de chave de fenda, bem mais estreito que o incisivo central, e ele está aí com uma giroversão, né? Então ele está para fora, ó, ele está fora do arco, ele abriu. Face vestibular do meu incisivo lateral superior. Mais estreito, então por ele ser mais estreito que o central, a coroa tem uma convexidade mais acentuada, ou seja, ela é mais abaulada, ela é mais arredondada no sentido mesiodistal, ok? As bordas mesial e distal, elas são mais convergentes, então ela é mais acentuada a inclinação, e os ângulos mésio e disto incisal são mais arredondados. Então, comparando os ângulos, no central superior, um ângulo é mais reto e o outro é arredondado. No lateral, os dois ângulos são arredondados. Porém, o ângulo disto incisal é mais arredondado do que o mésio incisal. Por ele ser mais arredondado, ele torna a borda incisal mais inclinada para a distal. Então ela fica mais puxada, sentido terço médio do meu dente. A face palatina tem os mesmos elementos arquitetônicos do incisivo central, crista, fossa, cíngulo, borda incisal, porém a crista e fossa são mais acentuadas. Por que elas são mais acentuadas? Porque esse dente ele é um dente mais estreito do que o central, então esses detalhes eles ficam mais acentuados. O cíngulo é mais estreito e entre ele e a fossa surge frequentemente ou pode surgir uma depressão, que é o forame cego. Então, entre o cíngulo e a fossa pode haver a presença do forame cego. E as faces de contato? São muito parecidas com a do central, ou seja, formato de cunha, porém vai ser menor, né? Por que vai ser menor esse formato de cunha? Porque é um dente mais estreito. Tá? Então, olha lá, ó. A menor dimensão vestíbulo-palatina ao nível do terço cervical torna a linha cervical mais curva e fechada. Então, se o meu dente ele é por uma vista proximal, ele tem um formato de cunha, essa cunha então ela vai ser mais estreita no lateral, tornando o espaço entre a vestibular e a palatina mais reduzido. Então, isso vai fazer com que a linha cervical, que é o contorno lá do meu dente, ele fique mais sinuoso. Ela vai ficar mais fechada. E aqui nós temos uma diferença aí significativa, então, entre incisivo central superior e incisivo lateral superior. Então, a primeira imagem, da esquerda para a direita, central superior, no meio, lateral superior, e a terceira imagem, uma sobreposta à outra. Linha pontilhada é o lateral e a linha contínua é o central. Então, em termos de central, um ângulo mais reto, uma borda mais reta. Um ângulo mais arredondado, uma borda um pouquinho mais convexa, mais arredondada, mais convexa, no caso seria a da direita. A convergência, o formato de chave de fenda, o formato de trapézio, a incisal mais larga que a cervical.
No incisivo lateral superior, um dente então mais estreito, em dimensões reduzidas, com ângulo mésio-incisal arredondado, um ângulo disto-incisal mais arredondado, um pouquinho mais para cima, sentido terço médio, basicamente com as mesmas características de formato que o central, só que em dimensões reduzidas. E o que muda são algumas inclinações, um pouquinho mais inclinado, um pouco mais estreito, tá? E aqui, por uma vista vestibular e por uma vista proximal, a gente consegue observar novamente os mesmos detalhes. Na imagem da direita, é interessante a gente observar a sinuosidade da linha cervical, então ela é bem pronunciada, bem sinuosa, e a cunha mais fechada por conta de que esse dente é um dente mais estreito. Então, de vestibular para palatina, eu tenho um espaço mais reduzido.